Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 20 de setembro de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Toda glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, nós lemos: Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la ou escondê-la. É estranho, amados irmãos e irmãs, justamente porque interpretamos, o evangelho de Lucas, de uma forma diferente. Lembrem, no evangelho de Mateus, Mateus 6, versículo 3, a gente lê assim: Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E nós acabamos pensando o seguinte, dizendo que o bem deve ser feito às escondidas, para ninguém ver, pois estaremos nos amostrando, nos querendo aparecer, e não glorificando a Deus. Mas, no Evangelho de hoje, pelo contrário, o que aquele Evangelho nos diz? Devemos acender as lâmpadas para serem vistas por todos e não ficarem escondidas. Lembremos também no Evangelho de Mateus, diz assim: Assim deixai a vossa luz resplandecer. Deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, repito, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vejam que é exatamente o contrário da nossa interpretação, pois a gente interpreta como se a gente não devesse fazer para as pessoas verem, porque assim estaríamos nos amostrando. Mas aqui o Evangelho nos diz, o Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz que a gente tem que deixar a nossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos, toda boa obra é feita em Deus e glorifica ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Toda boa obra, repito, é a ação de Deus na nossa vida. E é claro, as boas obras glorificam o Pai pelo Filho no Espírito Santo. Mas a gente poderia também se perguntar: o que glorifica mais a Deus? Os nossos hinos de louvor ou as nossas boas obras? E a gente tem uma resposta maravilhosa, na boca de Madre Teresa de Calcutá, quando ela nos diz assim: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Olha que maravilha, amados irmãos e irmãs. Vamos repetir. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. E assim, que Deus, nosso Pai, amados irmãos e irmãs, nos permita produzir bons e abundantes frutos de fidelidade, de justiça e misericórdia. E lembrem, os frutos são sinais da presença de Deus em nós. O próprio Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele tudo podemos. Então que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe o nosso vídeo e tenham todos uma boa semana.